Bom, nossa equipe vai falar como foi feito o nosso artigo de revisão de literatura sobre os tipos de manutenção e mecânica. Nós utilizamos o roteiro disponibilizado pelo professor para realizar o nosso artigo. Nós fomos respondendo as perguntas que estavam no roteiro, além de outros aspectos ao longo do nosso artigo. No resumo, que é o que começa o nosso trabalho, nós sintetizamos todos os assuntos que vão ser tratados ao longo do trabalho. E nós ressaltamos a importância da manutenção dentro de uma empresa e como ela é importante para garantir a confiabilidade e disponibilidade de um ativo. E sem essa manutenção, uma empresa acaba se prejudicando, principalmente em sua produtividade, já que é um dos aspectos mais importantes dentro de uma indústria, principalmente aquelas que vão vender para o mercado. Então, é importante garantir essa disponibilidade. Nós utilizamos como base para realizar nossa revisão de literatura o Google Acadêmico, onde procuramos outros artigos e, como o próprio nome do trabalho diz, fizemos a revisão de literatura dessas literaturas achadas no Google Acadêmico e conseguimos uma boa base para o nosso trabalho. E ao longo do nosso trabalho, nós vamos falar como essa manutenção ela deve ser planejada, como é importante o seu planejamento, pois uma manutenção não pode ser feita sem planejamento, já que é necessário uma parada de manutenção. Então, sem o planejamento vai acabar quebrando a produtividade da empresa e não é isso que uma empresa procura. Então, é necessário aplicar alguns métodos, como, por exemplo, o método do caminho crítico, que vai ali analisar qual é o tempo de produção e quando a manutenção deve ser aplicada. O MCC, que é a manutenção centrada na confiabilidade, tem o TPM, que é a manutenção produtiva total. Então, todos esses métodos vão ser explicados ao longo do nosso trabalho e como ele é importante para o fluxo de produção de uma empresa. E para aplicar qualquer tipo de manutenção, é necessário que haja um planejamento. Bom, aqui a gente colocou as palavras-chave, manutenção, tipo de manutenção, corretiva, preventiva, já que são os tipos de manutenção que vão ser ressaltados aqui no nosso trabalho, MCC e CPM, como já foi dito. Na introdução, nós falamos sobre a origem da manutenção, utilizamos também a norma NBR, que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é a NBR 5.674, que define o que é a manutenção, são ações técnicas e administrativas que vão supervisionar ali para ter o melhor desempenho de um ativo, de um produto, de um equipamento, que ele tem que fazer aquilo que está previsto, tem que garantir confiabilidade e disponibilidade. Então, nós começamos aqui falando sobre a primeira geração da manutenção, que foi antes da Segunda Guerra Mundial, onde não tinha tantos projetos mecanizados, não havia sistemas tão necessários de manutenção e era visto de uma forma como algo não tão necessário. Então, era uma visão mais arcaica sobre a manutenção e que só era utilizada mesmo quando chegava a quebra do equipamento. Então, quando havia a quebra, tinha manutenção. E esse tipo de manutenção é o tipo de manutenção corretiva. Para falar sobre essa primeira geração, nós utilizamos um artigo como base que foi do Lucatelli de 2002, que já havia se baseado no artigo de dois autores, que é o Karnecki e Naismith, em 1999. E aqui ele vai falar sobre isso que já expliquei, que é da indústria nesse período de antes da Segunda Guerra, que não tinha tantos processos mecanizados e os equipamentos eram mais simples. Então, não havia tanta necessidade de manutenção. Já durante o período da Segunda Guerra, passou a ter uma complexidade maior, que já foi ali no período dos anos 60. Então, a manutenção precisou ser aplicada de uma maneira mais eficaz e recorrente, já que com a necessidade de produção maior, precisa aí garantir mais confiabilidade e mais disponibilidade. Ou seja, precisa que o ativo faça aquilo que ele precisa fazer, tenha confiabilidade e que a vida útil dele seja atingida como esperado, então a disponibilidade. Então, passou a ser necessário a análise e a previsão de falhas, que aí vem a manutenção preventiva. E a gente usou também outro artigo, como base, que foi de Pinho e Goza, de 1998, que foi citado por Tovar em 2017, que foi o que nós analisamos.
Já na terceira geração, né, que já é na década de 1970, a gente necessário que a gente viu que era necessário já agora aplicar a manutenção ainda mais recorrente, porque a indústria estava cada vez mais mecanizada. E veio aí o período do sistema just in time, no qual precisava fazer estoques de produtos de acordo com a demanda. Então, com esses estoques, com essa demanda cada vez maior, veio aí a maior preocupação com falhas e falhas cada vez mais recorrentes. Então, foi necessário não só uma previsão de manutenção, mas uma análise, um supervisionamento dessas falhas, entender como cada falha ocorre, e aí surge a manutenção preditiva. Então, atualmente tem a junção de todas essas manutenções. A empresa busca cada vez mais produtividade e disponibilidade, então é necessário que tenham processos mais complexos, que tenham planejamento, e aqueles processos que eu já expliquei inicialmente, como o TPM, que é a manutenção produtiva total, ou MCC, que é a manutenção centrada na confiabilidade, que aí vai garantir que toda a empresa saiba o funcionamento de cada um dos ativos, que não fique só tudo em cima da equipe de manutenção, mas que todos da empresa consigam realizar uma manutenção preventiva, preditiva, tenham ações proativas para que a falha não venha a ocorrer. E, além de tudo, passou a ser importante a análise das falhas, né? Conhecer sua origem, como elas ocorrem, e porque sabendo tudo isso, fica mais fácil de atingir a raiz da falha e fazer com que ela não venha mais a acontecer. Então, conhecendo a origem de seus efeitos, é mais fácil de fazer com que ela não ocorra mais ou ocorra de maneira menor, de maneira que menos prejudicial para a empresa. E aí, a gente trouxe aqui uma figura que mostra a evolução da manutenção, né, que a gente tirou do artigo de Mowbray, de 1997, onde explica cada geração da manutenção e como está hoje em dia. Bom, me chamo Emily e vou falar sobre a discussão teórica, né? Então, para a gente iniciar sobre o assunto de manutenção mecânica, a gente tem que entender que essa manutenção que vai acontecer, ela é uma relação de indústria e manutenção, entendeu? Então, para a gente ter uma manutenção, a indústria tem que estar pensando no que pode ocorrer se não tiver uma manutenção correta, né? E tem que estar a par de todas as máquinas e no que pode ocorrer, porque se é utilizado com a mão de obra humana, né? Essas máquinas estão sendo operadas por humanos, pode ocorrer alguma falha, alguma coisa assim. E aí a gente vai ter que adotar a manutenção de forma da prevenção dos seus empregados. Porque se a gente tem uma empresa que não pensa no bem-estar dos seus empregados, pode ocorrer várias fatalidades, como, por exemplo, acidentes, como corte na mão, amputar até o braço, ou até a morte mesmo desses empregados. E quando a empresa ou a indústria ela não está atenta a esses tipos de manutenção e as pausas que se deve fazer, ocorrem esses acidentes. E aí eu trouxe o exemplo da cidade de Três Corações, né? Em que teve um caso jurídico realmente de uma série de fatalidades, onde teve a morte ou mutilação de alguns trabalhadores, e aí ocorreu, né, a parte do processo. E aí, nessa realidade, houve um processo da vara trabalhista sobre essa ação judicial, né, sobre essas vítimas do acidente que ocorreu na empresa. E aí esse juiz, chamado Leonardo Toledo Rezende, né, que era o titular da vara, ele vai dizer o seguinte, que houve realmente a falha, né, e como está dizendo no documento, né, constatou que o acidente sofrido por um empregado foi causado por uma falha mecânica manifestada no momento em que ele operava uma prensa, que inesperadamente esmagou a mão. Ao responsabilizar a empresa pelos danos ao empregador, o registrado salientou que o trabalho tem que ser, antes de tudo, compatível com a preservação da integridade física do trabalhador, ou seja,
houve realmente, inesperadamente, quando a máquina esmagou a mão desse trabalhador, certo? E aí houve total, né, socorreram o homem e tudo mais, mas foi realmente uma falha mecânica e uma falha de manutenção, porque deveria ser solucionado o problema, uma vez que a prensa, uma vez que a máquina fez a prensa, né, da mão desse homem. Então deveria ter tido uma manutenção, uma vistoria para que esse acidente não ocorresse nem com o empregado que, né, teve a má sorte de receber esse problema de esmagar a mão, e também com outros que poderiam evitar caso ocorresse novamente, né? Então aí a empregadora, no caso, argumentou que o defeito apresentado pela máquina era imprevisível, de modo que a empresa não poderia ser responsabilizada pelo acidente. A prova testemunhal revelou que a empresa possui mecânicos de manutenção, as quais só eram chamados quando a máquina apresentava algum tipo de problema, não havendo inspeção ou manutenção preventiva na época. Ou seja, houve realmente prova testemunhal de que essa empresa tinha todo um parâmetro, tinham mecânicos, tinham tudo que deveria ter numa empresa, né, para ter essa manutenção, mas não ocorria. Ou seja, a máquina ela apresentava problema, então os mecânicos entravam em ação para resolver o problema. Mas só quando a máquina apresentava problema, ou seja, o homem pressou a mão na máquina e aí só depois foram ver que os mecânicos foram lá ver que teve um problema realmente, mas não deveria acontecer, deveria ter paradas, observar todas as máquinas e fazer as devidas manutenções dessas máquinas, né? E aí esses acidentes poderiam ter sido findados, né, em decorrência das inspeções, né, que a empresa deveria oferecer para a segurança dos trabalhadores, né? E aí a empresa ela tem que estar alinhada aos parâmetros de manutenção, porque tem que ter toda uma programação da manutenção, certo? Não é lá na hora, tipo, parou tudo mais, vamos fazer manutenção. Não, já tem que vir antes, programado com a empresa, ter todo um calendário de manutenções, tudo mais, para que tenha realmente cuidados para serem adotados. Não adianta ter todos os parâmetros, todos os mecânicos especializados nessa manutenção e não ocorrer de forma periódica e rotineira essas manutenções, né? E aí a empresa ela tem que estar pensando nesse programa de manutenção e resolver alguns questionamentos, né, sobre isso, tipo como fazer a manutenção, o que deve ser manutenciado, em quanto tempo, quem irá quem irá fazer a manutenção no caso, né? Quando e quanto isso vai custar, o quanto, né, o tempo que levará. E aí essas questões irão ajudar a empresa a dar um norte, né, a toda uma equipe, e aí terá, né, os tipos de manutenções, que vai ser a preditiva, preventiva, e depois de todos esses processos, deverá ter uma gestão que vai administrar essa manutenção. Então, terá toda uma classificação, não é tipo, vou escolher um empregado que trabalha nas máquinas e conhece. Não, tem que ser pessoas especializadas, técnicos em manutenção, engenheiros, e ter toda uma instalação planejada e todas as normas planejadas. Porque se não estiver a empresa dentro da norma, essas manutenções não vão ter uma qualidade específica, né? Não vão ter uma confiança. E aí é uma responsabilidade que essa empresa tem, né, com os engenheiros que irão tomar essa decisão e os técnicos que irão efetuar essa manutenção de forma correta. Tem que ter toda uma linhagem para essas manutenções. E aí a gente sabe, né, que essas manutenções são corretiva, preditiva e preventiva e preditiva. E isso tudo desempenhando uma função dita como boa, né, feita com bom êxito, vai trazer um conforto. Então não vai gerar problema para o empregado e nem para o empregador. Porque é certo que a gente deve imaginar. Se eu entro numa empresa, preciso trabalhar em máquinas, essas máquinas devem estar de boa qualidade, devem estar com a sua manutenção em dia para que eu possa trabalhar com qualidade, com o meu pensamento de que
não vai acontecer nada porque uma empresa está responsável por isso. E tudo isso serve para que a empresa trabalhe harmonicamente entre seus empregados, o empregador, e que não cause nenhuma fatalidade em relação a essas manutenções, para que não ocorra nenhuma morte ou nenhum acidente relacionado à falta de manutenção desses empregados. Bom, como vimos durante a unidade, a principal característica do RCM ou MCC, manutenção centrada na confiabilidade, é selecionar as atividades de manutenção que garantem a confiabilidade e a disponibilidade do produto. E eu trouxe um exemplo da aplicação do RCM na prática, num estudo de caso onde o instrumento principal é a betoneira hidráulica e é dividido em 8 etapas. Passo 1, betoneira hidráulica, sistema de motor diesel do caminhão. Passo 2, sistema composto por motorização, bomba hidráulica tipo SPV e redutor planetário. Passo 3, falhas do sistema hidráulico, contaminação e fluido. Passo 4, detritos nas válvulas. Passo 5, planos de manutenção preventiva para equipamentos e bombas de concreto. Passo 6, análise de manutenção, 12 meses de tempo na média. Passo 7, efetividade, paradas não programadas na motorização do balão da betoneira. E passo 8, plano global, baseado nos fornecedores dos equipamentos conjuntos. E essas atividades do RCM podem ser preditivas, corretivas e preventivas. E vou explicar agora as principais características delas. A principal característica da manutenção corretiva é que ela é imediata e precisa ser realizada de modo emergencial. Já a preventiva e a preditiva têm o mesmo objetivo, que é prever as possíveis falhas nos equipamentos, só que a diferença é que, enquanto a preditiva ela avalia as condições da máquina por meio de inspeções e testes com equipamentos e softwares próprios, a preventiva ela é programada para ser realizada entre intervalos definidos, mesmo que não haja nenhuma manifestação aparente, essa manutenção será feita. Para saber quando utilizar cada tipo de manutenção, nós pesquisamos sobre a norma NBR 5466, onde ela cita como utilizar cada tipo de manutenção. Essa norma é uma norma técnica que estabelece os princípios gerais de uma gestão de manutenção nas empresas. Ela define os requisitos e procedimentos para planejar, executar e controlar a manutenção de equipamentos e instalações, garantindo uma boa confiabilidade e disponibilidade e também segurança dos equipamentos. Essa norma, ela cita os 3 tipos de manutenção, né, que é a manutenção corretiva, a preventiva e a preditiva. A manutenção corretiva ela é realizada após a falha ou pane do componente, para colocá-lo em um bom funcionamento novamente. E essa manutenção é considerada o tipo de manutenção mais cara para a empresa, porque ela leva mais tempo e por causa dos prejuízos na produção, porque ela para toda a produção para poder consertar um aparelho, e esse tempo que parou a produção, eles estão perdendo tipo assim, muito dinheiro. Por causa de uma máquina, parou toda a produção. Então, assim, ela é o tipo de manutenção mais cara, porque ela tem que parar toda a produção para poder consertar aquele aparelho. Já a manutenção preventiva, ela é normalmente utilizada para evitar as falhas em máquina depois de um tempo ou volume de uso. Para isso são agendados alguns gatilhos que ativam a manutenção. Se levarmos em consideração um carro, por exemplo, a manutenção preventiva é baseada no tempo, então a troca de óleo tem que ser a cada 6 meses. Já a manutenção preditiva, ela é uma estratégia baseada no monitoramento técnico do maquinário. É feita toda uma análise sobre o equipamento, desde suas condições, do seu nível de performance, né, e os sinais perceptíveis, às vezes imperceptíveis, mas é muito raro, que nela emite. O objetivo dessa manutenção é coletar as informações minuciosas que tem sobre o estado da máquina. Agora eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens de cada tipo de manutenção. Dando início pela manutenção preventiva, como já foi dito anteriormente, ela é realizada antes do equipamento parar o processo de produção, né? Antes de acontecer aí algum problema na máquina e acarretar num problema maior, é feita essa manutenção. Antes dela ser aplicada nas empresas, deve ser levado em consideração suas vantagens e as desvantagens.
Dando início pelas vantagens, no primeiro ponto destaca aqui, garante que o equipamento sempre estará em bom estado e tendo um bom rendimento. Bom, isso vai querer dizer que como ela não espera, o proprietário não espera que aconteça um problema grave para fazer a manutenção, dificilmente vai acontecer algum problema que faça com que aquela máquina pare e assim ele tenha uma perca na sua produção, né? Porque ela sempre vai estar em bom estado, sempre vai estar funcionando bem. No segundo ponto, fala que prolonga a vida útil do equipamento, pois reduz as falhas e os desgastes. Esse tópico já é autoexplicativo. No terceiro tópico, fala: pode ser feita uma parada planejada na produção, minimizando perdas. Como o proprietário tem noção ali de quanto tempo, mais ou menos, ele vai precisar fazer uma manutenção novamente naquele equipamento, né? De quanto e quanto tempo eu vou precisar para fazer a manutenção naquela máquina, naquele equipamento, para que não ocorra algum problema grave, ele já vai poder se planejar, né, para botar outra máquina para funcionar ou para explorar outras formas de trabalho enquanto, se possível, né, enquanto aquela máquina está naquela manutenção. E como é uma manutenção preventiva, dependendo do equipamento, muitas das vezes não vai ser necessário utilizar um tempo muito longo, porque só vai estar fazendo ali talvez uma vistoria, fazendo a troca de uma peça, de óleo, de algo do tipo. Mas geralmente, dependendo do equipamento, né, como eu já havia falado, talvez não seja necessário um tempo muito longo, como seria o caso se fosse feito uma manutenção corretiva, que vai ser em seguida, que eu vou falar. Já no terceiro tópico, fala que torna o ambiente mais seguro, garantindo a segurança dos colaboradores. Se feita sempre a manutenção dessa máquina, ver que está tudo certinho, que não tem nenhuma peça solta, nenhum risco de acontecer nada, o trabalhador, o operário que está operando aquela máquina ali, vai se sentir seguro, vai ter uma segurança maior para trabalhar, porque o único problema, assim, um dos problemas que poderia acontecer era o próprio operário errar no que ele está fazendo, né? No manuseio da máquina e causar um acidente, mas pelo equipamento em si não vai ser evitado, né? As chances de ocorrer algum problema serão minimizadas. Já partindo para as desvantagens, o primeiro tópico destaca que a manutenção pode ser desnecessária em alguns casos. Dependendo do maquinário que esse proprietário vai ter, a empresa vai ter, pode ser um maquinário que possivelmente não dá problema, mas como tudo que a gente usa precisa de uma manutenção, né? Precisa de uma troca de óleo, de uma troca de peça, algo do tipo, vão ser gerados problemas, mas que não necessariamente poderia ocorrer em determinado tempo. Como eu já havia dito, né, nas vantagens, o proprietário vai ter uma noção de cada tempo que cada máquina vai precisar para ser feita uma manutenção preventiva. Mas dentro desse tempo, pode ser que não ocorra os problemas que já são planejados para que não ocorram por conta da manutenção preventiva. Mas, se caso não fosse feita, talvez esses problemas não acontecessem dentro desse determinado tempo. Então, essa parte explica isso, que pode ser que haja um gasto desnecessário por conta desses problemas que poderiam não acontecer. Já no segundo tópico das desvantagens, fala: ao ser realizada a manutenção, o profissional responsável pode cometer algum erro, o que irá trazer realmente um problema para a máquina. Esse problema já está mais relacionado com o profissional que você vai escolher
e não em si com a manutenção, né? Vai ser um problema mais que você vai ter com o profissional que você vai escolher, mas que não seria necessariamente uma desvantagem para a máquina. Já no terceiro tópico, vai destacar a questão de que como será feita a manutenção regularmente, isso pode implicar na produção dessa máquina. Dependendo do maquinário, vai exigir determinado tempo para ser feita essa manutenção. Então, esse seria um dos maiores problemas. Mas, em todo caso, é possível concluir que a manutenção preventiva ela é mais vantajosa, ela traz mais benefícios do que desvantagens. Mas tudo vai depender do tipo de máquina, da forma como é trabalhada. Numa empresa, é realmente necessário que as máquinas estejam até pela própria segurança dos colaboradores e para que tenha sempre uma produção regular. É necessário, mas também vai depender de cada maquinário e da empresa também. Bom, como explicado, a manutenção preventiva ela tem muitas vantagens e ela é feita para prever, né, para prevenir falhas que possam vir a acontecer, tornando assim a vida útil do equipamento mais longa, a sua confiabilidade mais eficaz, mais garantida. Só que para que a manutenção ocorra, é necessário também que dentro dessa rede organizacional de uma empresa haja previsto a parada de manutenção. E essa parada tem que ser planejada de uma maneira que não venha a prejudicar de maneira tão efetiva o fluxo de produção da empresa, já que, como o próprio nome diz, vai ser necessário realizar uma parada para ocorrer essa manutenção. Então, essa parada vai fazer com que todas as funções do equipamento parem, né? É bem óbvio. Então, quando para todas essas funções, o fluxo diminui, não vai ter como atender as demandas no mesmo tempo, né? No mesmo período que foi estimado. Então, para que isso seja menos prejudicial para a empresa, é necessário que tenha um planejamento. E esse planejamento para realizar a parada de manutenção pode ser feito através de algumas estratégias, como já foram explicadas. Nesse caso, é o RCM, né, ou MCC, que é a manutenção centrada na confiabilidade, que ao responder suas questões necessárias para se aplicar a manutenção, é possível realizar aí uma análise das falhas através do método de análise da fêmea também que está dentro do MCC e assim saber como elas acontecem, como prejudicam, né, a produtividade e assim aplicar a manutenção de uma forma mais certeira e saber qual o momento de aplicar a parada de manutenção, já que ela pode trazer algumas consequências para a empresa, como diminuir seu fluxo de produção, como já foi explicado. E além disso, também é muito importante que os funcionários, ao ter esses métodos aplicados, né, dentro da empresa, tenham ideia de qual é o funcionamento ideal de cada equipamento. E todos esses equipamentos ficam listados em uma rede organizacional. Então, os funcionários precisam saber qual o funcionamento normal para que qualquer anormalidade que venha a ocorrer seja evitada com uma medida proativa, com uma medida preventiva. E assim, atrasem ainda mais a necessidade de uma parada longa de manutenção para caso ocorra uma quebra e seja necessária uma manutenção corretiva. Então, é preciso ter essas ideias proativas, ter medidas preventivas para que essa manutenção não prejudique o fluxo da empresa. E, além disso, existem outros métodos, como o método do caminho crítico, né, que é o CPM ou MCP, que dentro dele vão estar ali o tempo necessário para realizar a produção, os eventos que vão ser realizados, qual vai ser o tempo de entrega, qual a necessidade de custos, demanda, o que vai ser necessário para realizar essa produção. Tudo isso vai estar dentro da rede organizacional do método do caminho crítico. E se a parada de manutenção já estiver dentro desse método do caminho crítico, não vai haver
tanto impacto nas diferenças que vão vir devido à parada de manutenção, já que ela já vai ser esperada para que aconteça. E assim já vai ser mais uma forma preventiva de manutenção, aplicar a parada de manutenção dentro da rede organizacional do caminho crítico. E assim, tendo o caminho crítico dentro da empresa, já vai haver aí menos um impacto na produtividade e tudo já vai ser esperado, já que o caminho crítico vai estimar o tempo do cliente, a demanda do cliente, os prazos para executar cada coisa, né? Como vou mostrar a seguir, de um artigo que nós utilizamos como base para exemplificar um acontecimento real, que é utilizado da parada de manutenção dentro de algumas empresas, que nesse caso pegamos uma empresa petroquímica, né, no qual é necessário aplicar uma parada de manutenção para o permutador de calor de petróleo, o M4205, que é mostrado na figura 5, que foi utilizado no artigo de Juliana Guimarães, né? Ela é autora de um artigo que mostra como é realizado a parada de manutenção dentro do caminho crítico. E através desse artigo foi possível perceber que, além de tudo, né, além de toda a manutenção, é necessário e é mais complexo do que imaginamos a parada de manutenção, porque não é só parar uma empresa e realizar a manutenção, porque isso vai interferir na sua produtividade, vai interferir nos tempos necessários para que o cliente deseja ter seu produto, que a empresa precisa funcionar. Então, é preciso ter todo um planejamento, ter noção dos recursos necessários, dos custos que vão ser necessários, das premissas, restrições, as equipes que vão precisar trabalhar, os cronogramas de atividade, e tudo isso pode ser controlado através de softwares e de redes organizacionais, que nesse caso foi por meio do software MS Project de 2007. Foi realizado todo o controle da rede organizacional da empresa para realizar a parada de manutenção através desse software, e foi tudo de uma maneira mais fácil e mais organizada, para que toda a empresa, todas as equipes conseguissem se situar e saber quais são as estimativas, quais são o seu tempo de atividade e outros fatores. E como já dito, né, isso se assemelha muito ao método do caminho crítico, que vai identificar atividades, planejar, organizar e controlar os recursos, além de folgas e duração de produção, do início e fim de evento. Tudo isso constrói o caminho crítico. E aqui eu trouxe a tabela que é mostrada por Juliana Guimarães em seu artigo de 2015, né? Que é a tabela de caminho crítico da parada de manutenção do permutador de calor de petróleo, como eu já disse, que é o M4205. Aqui na tabela é possível que a gente observe que tem tudo organizadinho das atividades, quando vai ser a parada, quando vai ser a retomada, como vai ser feito tudo, como vai ser o início dos serviços, quais são as horas necessárias para essas tarefas, a duração, a data de início, a data de término, quais são as equipes que vão estar dentro de cada atividade. E assim fica claro que não é somente para uma indústria que para realizar a manutenção, tudo deve ser planejado para que consequências como perda de clientes, como demoras para entregar, como atrasos de demanda não venham a acontecer. E isso tudo é bem exemplificado nesse artigo que usamos como base de Juliana Guimarães de 2015, que mostra até mesmo quando foi contratada a empresa e qual era a estimativa que o cliente queria esse produto em suas mãos. A próxima manutenção é a manutenção corretiva e, como o próprio nome já diz, é uma manutenção que é feita a partir de uma correção de algum problema. E na questão das vantagens e das desvantagens, é mais destacado suas desvantagens, porque com relação às vantagens, seria ali a questão de um custo que você não estaria fazendo a cada determinado tempo, como é feito na manutenção preventiva. Então, você, utilizando o método da manutenção corretiva, você não estaria tendo esse gasto, mas em compensação, você talvez tivesse um gasto
2 vezes maior, 3 vezes maior, 4 vezes maior, dependendo do problema que fosse gerado para ser resolvido a partir desse tipo de manutenção. Então, ele tem desvantagens. E o primeiro que é destacado é a manutenção corretiva é uma ação que é feita diretamente nos resultados da sua empresa. Perdão, que afeta diretamente os resultados da sua empresa. Afinal, se sua produção parar, isso significa que seu dinheiro também para. Então, esse tópico já vai estar relacionado à questão de que se houver algum problema na sua máquina e precisar fazer uma parada obrigatória sem um planejamento, você talvez não vai ter outra máquina para substituir. Então, sua produção vai ter que estar parada ali enquanto você resolve esse problema ou enquanto você faz a troca dessa máquina, né? Que poderia, dependendo do maquinário, pode levar algum tempo para você conseguir outra, caso venha de outro lugar e você precisa trazer de fora. Isso vai requer um tempo, né? O segundo tópico fala aqui: danos inesperados aos ativos exigem que as empresas façam gastos emergenciais, ou seja, é necessário custear algo que está fora do plano financeiro. Como pode ocorrer um problema a qualquer momento, como não vai estar sendo feita aquela manutenção preventiva, vai estar propício a ocorrer um problema a qualquer momento. E talvez um dinheiro que você esteja planejando para custear outra coisa vai ter que ser necessário ser aplicado nesse problema. O terceiro tópico destaca que o problema de uma peça pode acarretar em outro problema e assim por diante. Esse seria no caso de que uma máquina está com um pequeno problema derramando óleo ou alguma coisa do tipo. E o proprietário vai e fala: não, vamos esperar um pouco para resolver esse problema. Mas a partir desse problema vai e acarreta em outra coisa. E assim por diante. Então, aquele problema a princípio que poderia ser resolvido e que talvez não fosse de um custo tão alto, vai acabar se tornando de um valor muito grande porque acabou acarretando em outros problemas, gerando assim também um custo maior. Já o quarto tópico relaciona a questão financeira, né? Que fala: quanto mais tempo o equipamento ficar inativo por causa da manutenção, mais dinheiro a empresa perderá. Que foi como eu já havia dito, a questão de que você não previu aquele problema, né? Não tinha como você saber, mas ocorreu o problema e você precisa fazer a manutenção dessa máquina, ou você precisa trocar, substituir uma peça que não é fácil de encontrar, ou tá fora do país, ou em outra cidade longe, vai demorar para chegar. Enquanto isso, sua produção tá ali parada, porque você não tem outra máquina para substituir, só tem aquela a qual está com problema e você precisa resolver. Mas quanto mais dia se prolonga a manutenção corretiva dessa máquina, mais dinheiro você perde, porque sua produção estará parada. Então, a partir disso, nós podemos perceber que a manutenção corretiva são para casos extremos, né? Numa empresa é muito importante que seja feita sempre uma manutenção preventiva, a depender de cada maquinário. Quando falamos de soldagem de produção, nós sabemos que ela é realizada em condições favoráveis. Os equipamentos são apropriados e encontram-se também disponíveis, as especificações são determinadas, a composição química do metal de base é conhecida, também como os parâmetros que deve-se trabalhar. E é durante a soldagem de produção que são preparados corpos de prova, soldados com parâmetros adequados. Em seguida, esses corpos de prova
eles são submetidos a testes destrutivos para confirmar as características mecânicas das soldas, né? E também tem a soldagem de manutenção, que também ainda é muito utilizado para prolongar a vida útil das peças das máquinas e equipamentos. Esse tipo de soldagem promove uma economia muito grande para as indústrias. Isso porque ela reduz as paradas de máquinas e diminui a necessidade de se manter grandes em estoques de reposição. Então, diferente da soldagem de produção, na soldagem de manutenção existem restrições e limitações que são agravadas pela rapidez com que se deve ser efetuada a recuperação do componente. Essa soldagem de manutenção, ela tem aspectos diversos, né? E é utilizado como mão de obra rápida e econômica para que as peças que têm custo elevado, elas sejam corrigidas e que não pare a produção, né? No momento se ocorra alguma falha. E essa soldagem de manutenção, ela pode restaurar a peça e prolongar até a vida dela em relação à peça original. Por exemplo, a peça, ela ocorreu uma falha, ocorre a soldagem, então essa soldagem que revestiu o problema na peça pode ser prolongada por muito mais tempo do que a peça em si. Então, a soldagem realmente é eficaz nesses processos de manutenção. E essa manutenção é retificadora, certo? Uma vez que essa peça quebre, a soldagem entra em ação para que para que o problema seja solucionado. Muito utilizado nas indústrias, e elas são desenvolvidas para que tenha eficiência nessas máquinas, nesses processos. E elas têm diversas aplicações, porque a soldagem pode ser feita em qualquer equipamento que utilize o metal, certo? Para utilizar a soldagem de manutenção, a gente tem que observar alguns parâmetros para essa soldagem, né? E ela tem que estar em condições favoráveis, porque se ela não estiver em condições favoráveis, pode ocorrer a descontinuidade dessa soldagem, dessa solda no caso. E aí tem que saber condições favoráveis, especificações estabelecidas, né, no equipamento, se o equipamento é apropriado para uma soldagem, qual a composição química e qual a base do metal. Essa base do metal já tem que ser conhecida para que utilize a soldagem de modo correto, né? Um metal certo com o equipamento que seja compatível, né? Metal compatível com a soldagem. E aí, durante a solda de produção, essa solda mostra parâmetros que tem que estar adequados, certo? E essas amostras, elas são submetidas a testes destrutivos para saber se as juntas soldadas estão de acordo, para que realmente não dê um dano muito grande. Por exemplo, você vai lá, solda, tá tudo certo, mas os parâmetros não foram feitos, e aí essa solda acaba quebrando ou acaba tendo alguma descontinuidade, e aí pode até piorar o problema da máquina, não vai ser solucionado, certo? E aí, se apresenta problema na peça, depois da solda, deve ser classificado qual o problema da solda, né? O que aconteceu. Se teve uma descontinuidade, se teve porosidade, respingos de solda, ou falta de fusão e penetração, ou até mesmo a trinca realmente na solda. Esses problemas de descontinuidade, elas podem ocorrer por diversos motivos. E aí a gente inicia falando da porosidade, né? Como vocês podem ver na imagem, é como se a solda, na hora que a gente soldasse, o metal funda em alguns cantos, mas tenha alguns gases que faz pequenos furos esféricos, né? E esses furos é ligado ao hidrogênio, como a gente pode mostrar, né? Na imagem 8, essa estrutura metálica tem presente alguns furos. Então, é ligado realmente a gases que estavam na solda. E aí ocorre um problema realmente nesse tipo de soldagem. A gente vai ter também os respingos. Isso é mais esse excesso, né, de respingos, é mais falta econômica, porque esses respingos são materiais metálicos, né? E essas gotículas que são expelidas na hora da solda, elas vão
vão ocorrer vão ter uma falta econômica mesmo, porque é material, né? Então tá sendo jogado fora porque não tá bem feito essa soldagem, né? Tá acontecendo algum problema e tem que ser verificado. Depois a gente tem a falta de fusão e penetração. O que acontece? O aquecimento é inadequado e aí quando essa solda vai acontecer, mostra surgimento na trinca no material utilizado. Aí a gente tem a falta da penetração, né? Que aí é como se ela não aderisse bem ao material. Como a gente pode ver na imagem 10, na falta de fusão, todo o material é soldado, consegue ser fundido, mas tem uma parte ali que não está 100% fundido na peça. Então pode ocorrer dela quebrar realmente. E aí pode ser ocorrido por causa do manuseio. Na falta de penetração, o ferro utilizado na soldagem, ela não adere bem, não cola bem, não tem uma estrutura bem feita. E aí ela não tem uma profundidade, no caso da penetração. E aí realmente pode ocorrer uma quebra aí, porque não está bem introduzido na peça que está sendo fundida, na peça que está tendo algum erro. E também a falta mais gravíssima é as trincas, porque se tem uma trinca na solda, provavelmente essa peça vai quebrar, né? E ela já é localizada. Muitas vezes não é percebida porque é soldado, mas essa trinca só percebe dentro da solda, né? Bem dentro mesmo, lá no fundo. E aí são tipo... Essas trincas vão estar localizadas nas juntas. E aí é um grau de tensão muito grande porque ela pode quebrar, né? E essa soldagem, quando se resfria, vai ser mostrada essas zonas de temperatura afetadas. Como mostra na figura 11, né? Está mostrando aqui para vocês. Essa trinca bem grande aqui pode ocorrer um problema bem mais grave mais tarde. E aí, às vezes, não pode ser percebido. É um erro muito gravíssimo. E aí, depois, a gente tem as descontinuidades, né? Que aí é a falha do operador, influências de temperatura, material, maquinário e até mesmo a posição. Porque na hora da soldagem, a gente tem que ter uma posição adequada para que não ocorra nenhuma falha. E aí realmente a soldagem de manutenção é um método bastante utilizado para prolongar a vida útil dessas máquinas e equipamentos. E essa soldagem deve promover a economia dos custos para que a gente não precise trocar a máquina. Tipo, ela quebrou, mas aí a gente não precisa trocar ela. É só soldar que resolve o problema, não precisa trocar realmente ela. Já na manutenção preditiva, ela é feita a partir do desempenho da máquina, né? E já nas vantagens, ela vai destacar que aumento a vida útil dos equipamentos. Aí destaca aqui, segundo um estudo da PwC, é possível aumentar a vida útil do equipamento em até 20% a mais utilizando o método de manutenção preditiva. Isso porque vai estar sendo feito sempre um monitoramento dessa máquina para saber se, por exemplo, hoje ela vai estar produzindo tão bem, vai estar com um desempenho tão bom quanto ela estava há uma semana atrás. E assim por diante. O segundo tópico destaca o aumento na produtividade da empresa. Aí fala, segundo esse mesmo estudo da PwC, o tempo da produtividade das empresas, das máquinas, aumenta em até 9%, pois a máquina apresenta um tempo de reparo reduzido. Na manutenção preventiva, o principal fator é o tempo. Cada máquina vai ter um determinado tempo para fazer a manutenção. Já utilizando o método da manutenção preditiva, não necessariamente vai haver um tempo, mas o seu desempenho. Então, na manutenção preventiva, vai haver um tempo de garantia, né, que ela não fique ruim, mas talvez antes desse tempo, na metade desse tempo, ou antes de concluir esse tempo, ela pode haver uma redução no seu desempenho.
Já utilizando o método preditivo, como vai ser feito o monitoramento, isso não vai ocorrer. Então, esse maquinário ela sempre vai estar com um bom desempenho, produzindo muito bem sempre. Já no terceiro ponto, vai destacar a questão de que muitos dos defeitos que podem estar ocorrendo na máquina podem ser invisíveis, né? Você pode olhar ali por fora e ver que tá tudo bem, ela tá funcionando bem. Mas tem a questão do seu rendimento, né? Às vezes ela tá trabalhando, tá tendo um bom fluxo ali, mas ela pode não estar tendo um bom desempenho. Então, como o principal fator dessa tipo de manutenção é a questão do análise, é feita sempre uma análise minuciosa para que seja identificado esses defeitos invisíveis e assim podendo evitar uma, uma, uma manutenção corretiva. Já nas desvantagens, no primeiro ponto, fala que é necessário possuir uma alta tecnologia para poder realizar esse tipo de manutenção e se dá ao fato de que esses defeitos, muitas vezes, como eu acabei de dizer, podem ser defeitos invisíveis. E então, ao olho nu, você não vai poder ver. Você não vai ter uma noção observando apenas por fora a máquina, ou até mesmo você analisando minuciosamente, talvez você também não consiga identificar esses possíveis defeitos, mas com uma tecnologia avançada vai ser possível fazer essa análise e tá tendo um bom resultado, né? Para saber se ela tá tendo ou não um bom desempenho. Já o segundo ponto que eu vou destacar diz que por ser uma técnica que pode ser utilizada quando o problema ainda é pequeno, pode também haver um erro na avaliação, o que vai causar um problema ainda maior. Então, já é autoexplicativo também, mas podemos entender que é como se houvesse por algum motivo, uma pequena parada. Talvez pela questão elétrica e não necessariamente na máquina, pode haver uma parada ou uma redução na produção de alguma forma. A máquina pode não estar realizando sua produção, sua função de uma forma tão efetiva, mas necessariamente pode vir a ser que não seja um problema em si da máquina, mas por outros fatores. A partir dessa manutenção, observando suas vantagens e suas desvantagens, nós podemos concluir que é um tipo de manutenção muito vantajosa, mas que também pode trazer alguns malefícios, né? Como você vai necessitar de um equipamento com alta tecnologia, então você vai precisar fazer um investimento maior nesse equipamento, mas de qualquer forma também você vai estar tendo sempre sua produção em dias, né? Com uma alta qualidade, porque sua máquina sempre vai estar produzindo com um alto rendimento, né? Então, o seu fluxo de produção sempre vai ser muito grande. Olá, meu nome é Sara Kévia e eu vou dar continuidade ao relatório sobre tipos de manutenção. Como a gente já viu, nós estudamos três principais tipos de manutenção, seria a corretiva, a preditiva e a preventiva. E dentro desses tipos de manutenção, alguns fatores são importantes para que a implementação delas seja bem sucedida. Uma delas é a classificação ABC, classificação dos ativos das classes ABC. Mas o que seria isso? Bem, os ativos, os componentes, seja de uma fábrica, seja de um equipamento,
eles têm cada um seu nível de criticidade. O quão crítico eles são dentro de um sistema. Bom, eu vou ilustrar isso trazendo este fluxo e também a tabela. Bom, nós temos os ativos da classe A. A classe A é a classe com maior nível de criticidade, ou seja, os ativos componentes dentro dessa classe, eles são de extrema importância para o funcionamento da fábrica, do equipamento que ele esteja inserido. Ou seja, sem esse ativo, a produção não ocorre. Dentro da tabela aqui, nós podemos ver que essa bolinha aqui mais escura no meio, pintadinha, esses ativos são de alto risco. E assim, uma coisa importante ressaltar é o tempo sem produção. Por que o tempo sem produção? Porque um tempo sem produção significa uma produção mais baixa, significa um prejuízo monetário, talvez um prejuízo de qualidade. E dentro da classe A, nós temos um tempo de produção superior a 3 horas, o que é muita coisa. Dentro da classe B, nós temos os ativos de nível intermediário. Eles não chegam a parar uma produção, mas causam prejuízos que devem ser considerados, digamos assim. Aqui, dentro da nossa tabela, o círculo em branco, ele significa que o ativo tem um risco médio ou baixo dentro da linha de produção e que o tempo sem produção ele está entre 3 horas de 1 hora a 3 horas de duração, o que ainda é um tempo considerável. A última classe seria a classe C, onde os ativos não eles têm um risco descartável, porque o seu risco não é muito grande em relação à classe A e à classe B. Então, eles não chegam a causar grandes prejuízos, tanto para a qualidade quanto prejuízos monetários para uma empresa ou então para um equipamento. E aqui na tabela a gente pode ver que o tempo sem produção é menor que 1 hora. Dando continuidade, nós conhecermos a criticidade de alguns equipamentos, de alguns materiais também nos levam a conhecer a criticidade do ambiente onde estamos inseridos. Então, de acordo com a NR5, que fala sobre o risco dentro o risco de acidente de trabalho, a gente pode separar as áreas em alguns grupos. Perdão. Bom, mas por quê? Por causa que sabendo em qual grupo um determinado trabalhador vai estar situado, nós podemos investir em melhores, como eu posso falar, melhores condições de trabalho, equipamentos adequados para o tipo de situação que possivelmente ele vai operar. Por exemplo, não adianta você dar uma luva de plástico para alguém que trabalha num ambiente com vidro, porque ela não vai ter a eficácia que, por exemplo, uma luva de pano teria, digamos assim, só um exemplo. Então, eu não vou citar todos porque é muita coisa, mas o grupo 1 seria. Ah, uma coisa. E os acidentes de trabalho, eles envolvem a questão de processos jurídicos que levam à indenização do trabalhador.
além de causar prejuízo para a empresa, por causa que acontecendo um acidente, a produção normalmente ela é parada por um certo período para depois ser retomada. Então, além da indenização ao trabalhador, ela também vai ter que arcar com prejuízos monetários e prejuízos de produção. Bom, aqui nesse mapa de risco, nós podemos classificar, eu só vou falar sobre os principais. O grupo 1, o grupo verde, que seriam os riscos físicos, quando as pessoas estão em locais que possam ter muitos ruídos, vibrações, radiação ionizante, né, não ionizante, frio, calor e etc. O grupo marrom seria o de riscos biológicos, onde está inserido vírus, bactérias, fungos, entre outros. E o grupo azul, ele está falando sobre os riscos de acidente. Então, seria um arranjo físico inadequado, um machucado inadequado, a pessoa sofreu algum acidente com máquina, com equipamento, a o acidente em utilizar também ferramentas inadequadas ou defeituosas, entre outras coisas. Bom, a partir tanto da questão sobre o nível de criticidade dos ativos e complementando também com a questão de risco onde os trabalhadores eles vão estar inseridos, nós podemos falar sobre o CPM na prática. Bom, o CPM, né, que seria o método do caminho crítico, ele está pautado também no planejamento, uma questão de organização, seria planejamento das manutenções, em sua maioria. Então, planejar para quando é uma manutenção planejada mesmo, para que não interfira na questão da produção, não dê prejuízos tanto monetários quanto de produção. E isso vai ajudar a empresa a respeitar seus prazos de entrega da linha de produção, o que acaba resultando positivamente nos custos, porque tendo uma manutenção planejada, você consegue a pessoa, o responsável, consegue preparar uma equipe para receber a manutenção, consegue separar o que for necessário para que aquela manutenção ocorra de forma correta, sem ter que se preocupar em gasto com materiais que não se sabia da necessidade, quando é pego de surpresa e temos um gasto maior. Também permite, o método também permite ter um caminho crítico, saber qual é o melhor caminho para ser seguido, a partir do nível de criticidade de alguns materiais, a partir do nível de criticidade e a melhor rota. Evita contingências, que seria justamente as pausas para manutenções não planejadas, como é o caso da corretiva. Lembrando que o CPM também é muito utilizado dentro da manutenção preventiva e preditiva, não tanto na corretiva. E também permite um monitoramento melhor dentro dos equipamentos, dentro das peças, porque já que nós temos uma equipe especializada, manutenções planejadas, consegue ter um acompanhamento melhor e mais perto sobre um equipamento está bom ou não, se é necessário trocar alguma peça, se é necessário trocar algum equipamento, se é necessário fazer alguma coisa para que se mantenha a qualidade e também a quantidade dentro de uma linha de produção. Então, tudo isso, todas esses adjetivos, todas essas coisas boas, elas estão acompanhadas do método do CPM. Claro que se for bem executados, respeitando alguns parâmetros, conhecendo a sua empresa, conhecendo o nível de criticidade de alguns ativos, planejando os melhores caminhos e tendo uma equipe preparada, ele é um
ótimo método a ser implantado. E é isso.